Você já viu em alguma série ou algum jogo, em algum filme, que tipo, quando aparece o protagonista você fica meio que tipo, normal, como se fosse padrão assim, mas quando aparece um outro personagem, tipo um personagem secundário, amigo desse protagonista, fica animado, você fica querendo ver a cena que esse personagem tá toda hora. Então, isso acontece muito nos mangá shonens. Nossa, eu achei essa introdução meio porca, mano. Copiei um pouco do vídeo do Akaza e do meu segundo vídeo lá do Johnny e do Jonathan. Nesse vídeo eu vim falar dos personagens secundários que são melhores que os protagonistas. Eu vou explicar os motivos, porque eles são melhores, porque eles são mais fodões. Na verdade eu tinha pensado em fazer um vídeo pra cada um personagem falando porque ele é melhor que o protagonista. Mas eu falei, nossa, eu acho que assim, tudo de uma vez vai ficar bem mais fácil do que fazendo picotadinho, tá ligado? Então eu vou fazer logo direto, vai dar menos... Acho que vai dar menos trabalho que só ficar explicando de um personagem. Acho que se eu explicar de vários de uma vez, eu acho que vai ficar mais fácil e, tipo, vai ficar mais direto. Fala aí, galera, como vocês estão? Aqui é o Davi, do Davis Sem Filtro. E eu não vou mais pedir desculpa pela demora, porque agora eu tô no ensino médio. Aí você sabe, né? Tem muita complicação. Então, toda vez que eu atrasar, vocês já sabem. Eu não vou ficar comendo metade do vídeo falando porque eu me atrasei e pedindo desculpa. Agora só vamos direto e reto. Que é a única coisa que eu tenho que falar, que eu tô resfriado. Vocês percebem que eu tô fone aqui. Então, se eu ficar suando, você já sabe por quê. Vamos começar com o personagem de Hunter x Hunter, o Hunter x Hunter, que é o Kurapika, é o nome do cara. Uma coisa que eu tenho que falar antes de falar do Kurapika do Hunter x Hunter é que eu não terminei Hunter x Hunter. Eu terminei lá na 5ª temporada, na saga das formigas lá, porque eu brochei, sem dizer, eu brochei pra caramba. Eu sei que tem gente que fala que essa saga do Hunter x Hunter é o melhor arco, que tem o melhor vilão, mas não consegui. Os primeiros episódios, tipo, que eu parei até na metade da 5ª temporada. Porque os primeiros episódios é só eles enrolando e que vai atacar os caras do formigueiro, mas eles não fazem nada. E também pelos dois protagonistas, que é o Gon e o Killua, que eu acho eles meio sem graça, assim, tá ligado? O Gon tem a única característica dele ser ingênuo toda hora, mas não é que nem o Luffy, que ele ainda tem momentos sérios. Eu sei que o Gon tem, mas são uns momentos muito... sei lá, ele é ingênuo pra caralho. Ele fica ingênuo que fica chato até. O Killua, que ele era do clã dos assassinos lá, depois ele virou um cachorrinho do Gon. Eu sei que é porque era o primeiro amigo dele, então ele acha o Gon muito importante. Eles até tomam banho junto. E o relacionamento deles é bem estranho. Eu acho que eles não são só amigos, não. Eu acho que eles são bem mais que isso. Mas tipo, eu não odeio eles porque se eles fossem isso, se eles fossem gays. Eu só não gosto deles porque eles são sem graças. Tipo, eles não têm uma coisa legal de ficar acompanhando eles. Mas voltando pro Kurapika, ele aparece lá no torneio Hunter, tipo, como sem nenhum objetivo dele. Só que uns episódios depois ele, tipo, se distancia do Gon e do Killua e do Leório. E ele faz parte agora de um grupo que é da família Nostard. E ele queria entrar nesse grupo porque eles tinham meio que uma rivalidade com a Trupe Fantasma, que é um grupo criminoso do Hunter x Hunter. E essa gangue criminosa tinha roubado os olhos escarlates do clã do Kurapika, que é o clã Curta. Eu sei, é um pouco parecido com o Sharingan, mas foi o Naruto que se inspirou no Hunter x Hunter. Então, e é uma história muito foda. O cara quer ir atrás de uma gangue pra buscar o poder. E tipo, você fica, nossa, esse é um personagem, tipo, que lá ele não tinha nenhum objetivo, agora ele tem um objetivo, nossa, agora eu quero ver. Só que aí depois, meio que acaba essa saga, não sei se tem depois, porque eu brochei no meio. Eles voltam lá pro Gon e pro Killua, que eles tentam encontrar o pai do Gon, tipo, uma saga meio desinteressante. Eles entram no jogo, depois eles vão atrás de formiga, aí tipo... tá com o Kurapika pra fora, que tava numa saga mó interessante. É por isso que eu desisti do Hunter x Hunter. Agora temos Armin de Attack on Titan, ou de Shingeki no Kyojin, como é conhecido lá no Japão. Em meio a todo o apocalipse do mundo, titãs atacando a humanidade, quase extinguindo ela, Armin é o único que consegue botar sorriso no rosto, mesmo estando todo mundo com cara de bunda pra essa situação. Eu sei, é uma situação realmente muito merda que eles estão passando. O mundo tá acabando e provavelmente as pessoas não vão ficar felizes, né, com isso. Mas por isso que o Armin é foda. É o único que consegue levantar a cabeça e ignorar tudo isso. Ele sempre tá querendo animar os seus amigos, mesmo tendo uma situação muito merda. No começo ele era meio covarde. Ele não matava muitos titãs, ele só ficava na dele com medo. Mas eu acho que ele era melhor que o Eren, porque o Eren ele queria se pagar de picudo, roludo. Ele chegava lá, cagava na farofa, ele não fazia porra nenhuma. Diferente do Armin,
que era frouxo nas lutas, mas o carisma dele compensava. E eu fiquei mó feliz que, tipo, ele não morreu naquela guerra final, porque tava todo mundo morrendo, um monte de personagem importante falecendo, ele foi um dos únicos que sobreviveu, foi muito foda. E é muito legal ver a evolução do Armin, que ele vai parando de ser covarde, começa a matar mais titãs, e quando ele vira o próprio titã colossal, o titã mais foda do anime de Attack on Titan. Meu Deus, eu não vou falar como que eu fiquei na cena, mas eu soltei aquele negócio, né, que vocês já sabem. E o Armin é tão legal, tão foda, tão badass, tão tudo de bom que existe, que até na fase que o Eren tava de TPM, o cara ainda respeitava o Armin, mano. E isso era difícil, mano, porque o Eren tava numa TPM pesada, tava sem chocolate e foi foda. E naquela guerra que teve nos últimos episódios do Attack on Titan, não sei porquê, quando o Armin e o Eren lutaram, mano, os dois tava de titã, era pra ser luta mais foda, achei que o Eren ia morrer lá, mano. Acho que o Armin ia pegar o Eren naquela forma, tipo, eu começar a socar ele, mano. Se eu fosse o Armin, eu faria isso, começaria a espancar ele até a morte, não iria perdoar ele não. Mas o Armin é tão bondoso, ele é tão legal, ele é tudo de bom, como eu já tinha falado, que ele até perdoou o Eren, mano. Esse cara tem que ser respeitado, mano. Agora em Jujutsu Kaisen, o quarteto de heróis não é muito assim carismático. Eles não têm carisma, eles não têm personalidade, mas eu acho que pior é o Gojo, porque o cara tenta forçar que ele é fodão, quer forçar que ele é engraçado, mas tipo, ele falha, tipo, miseravelmente, ele se acha mó fodão. Com onigiris vencidos e falar sobre a separação da igreja e Estado. E postamos um vídeo trollando. Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma puta. Tu tá com o patati patatá enfiado no teu cu. E tem personagens muito mais secundários que eu prefiro que esse quarteto. O Yuto, eu acho ele muito legal. O Amaki, achou ela muito legal. O Nanami, o Todo. Mas desses 5 que eu falei, eu fico entre mais dúvida o Todo e o Nanami. Por quê? O Nanami é um trabalhador, ele faz as suas missões sérias. E farma muita hora, desculpa por estar falando farma muita hora, mas não dá, ele... As industrializadas apenas são fugas com açúcar para despertar os hormônios do prazer imediato em nossa mente. E uma pessoa focada precisa de uma mente forte. Do contrário, não está pronto para a vida. Eu abro mão de bom grado dessa bebida que... Contra o Mahito, ele fica calmo toda hora, ele não demonstra nenhuma intimidação contra o Mahito. E olha que o Mahito tava bem mais poderoso que o Nanami. E na morte dele, ele morreu farmando aquela hora lá diária, tá ligado? Mas eu acho que eu prefiro o Todo. Eu acho que ele merecia ter aparecido no jogo do abate lá da nova temporada de Jujutsu Kaisen. Ele é um personagem muito carismático. Ele ajuda muito o Itadori, ele é o melhor amigo do Itadori. Ele é firmeza. Ele é praticamente o outro Sensei do Itadori. Pena que ele saiu todo esbagaçado depois na luta contra o Mahito. Mas pelo menos era pra salvar seu amigo. Indo por agora um anime que eu não domino. Nanatsu no Taizai. Esse anime já tem uma fama bem ruinzinha por causa da sua história, que é ruim, também da animação, que é péssima, alguns frames parece desenho de criança, e por ter um protagonista filho de uma puta. Em 2 episódios eu consegui odiar esse cara, e eu não vi Nanatsu Taizai, só vi 2 episódios da primeira temporada, só vi isso e nunca mais vou ver, porque o Meliodas se resume em ser um tarado e só. Não sei porque tem gente que ainda defende esse anime com esse protagonista assediador, mano. O Meliodas fica assim o anime inteiro. E aí, Elizabeth, posso experimentar alguma coisa aqui embaixo? Pode sim, Meliodas, eu deixo. Tá bom. Peraí, que porra gigante é essa aqui entre suas pernas? Eu não te contei. Esse aí é o meu amigo. Melhor ainda. Mas tem gente que fala que esse é o melhor personagem. O pecado do orgulho. Ele mesmo, Escanor. Mesmo eu nunca vendo o anime, eu olho pra esse cara, esse músculo, esse shape, esse bigode, esse machado. Já dá pra ver que ele forma uma aura boa. E também que ele espanca o Meliodas, então por isso que ele é legal, ele é foda pra cacete. Vou começar falando do meu anime favorito, que é Jojo Bizarre Adventure. Como o Jojo tem vários protagonistas, então cada parte vai ter um personagem secundário melhor que o protagonista, que nesse caso é Joe Bro, né? No Jojo tem os próprios nomes. Eu vou logo falar, já vou pulando pra parte 3, não vou falar do Speedwagon não, desculpa aí. E também não vou falar da parte 2 não, porque o César praticamente não fez nada, quem fez tudo nessa parte foi o Joseph. Polnareff é um pouco parecido com o Armin, também de alguns personagens secundários que eu vou falar daqui a pouco. O cara perdeu tudo.
cara perdeu a irmã dele, ele não conseguiu fazer nada. Depois ele perdeu os amigos dele. Mas mesmo assim, a gente sempre vê ele sorrindo, fazendo piadinha. Sua espada não vai vencer a minha pistola. Como é? Você usa camisola? E o Polnareff é o personagem que mais divide o protagonismo com o Jotaro. Se você for ver lá na parte 3, eles são os dois personagens que tem mais lutas nessa parte. E também ajudou o Jotaro na busca das flechas depois da parte 3. Depois, quando ele voltou na parte 5, nossa, fiquei mó feliz. Ele era o coração do grupo na parte 3, ele era o cara que fazia piada, ele era orgulhoso, mas também tinha os momentos tristes. Mas quando ele volta infelizmente um pouco aparentando estar com uma depressão, mas ele ainda assim continuou lutando por seus companheiros novos. Ele não morreu, mesmo sendo não muito bom isso, ele virou uma tartaruga. Pelo menos ele não morreu, ele pode ter perdido toda a honra dele virando uma tartaruga, mas pelo menos ele ainda tá vivo, a gente tem que agradecer isso. E agora que a gente tá falando da parte 5, temos o Bruno Bucciarati, o cara que foi mais Jojo do que o próprio Jojo da parte. Mano, ele deu tudo por essa gangue. Essa gangue parecia mais uma família do que mesmo uma gangue. E ninguém desrespeita o Bucciarati. Até o Diavolo tem um pouco de respeito ao Bucciarati. Ele molda o lugar, as pessoas ao redor dele. Ele mudou a vida dos caras pra melhor. Antes eles não eram ninguém. E o Bucciarati chegou na vida e tornou eles pessoas melhores. E novamente passou por muitas merdas e mesmo assim não se entregou à vingança e o ódio. E como ele é muito foda, ele é o Proerd em pessoa, ou seja, ele vê as pessoas que usam droga. Tá certo, Bucciarati, continua nessa. O Polnareff e o Bucciarati é que nem o Ronaldinho Gaúcho, quase não tem ninguém que odeia eles, os caras são muito fodas. Do Naruto temos ele, Kakashi Hatake. Esse sim eu vou ter que falar. Esse cara gosta de formar uma aura. O cara, mesmo com 13 anos, já era nível Ambu e já humilhava adulto na época dele. E olha que ele é conhecido, temido e respeitado por todas as aldeias de Naruto. Quando ele vai enfrentar algum oponente, o oponente sempre fala: então você é o Kakashi, o copiador. Kakashi, aquele com o olho de Sharingan. Mas ele não é um cara que só foi esposo, não. A gente tem que contar a história dele. O Kakashi era filho de Sakumo Hatake, o canino branco, que um dia ele foi numa missão que ele tinha que realizar na Vila da Areia. E o Sakumo, o companheiro dele estava machucado, ele queria salvar esse companheiro do que realizar a missão. Então a missão foi uma falha e o Sakumo ficou acabando bem difamado na Vila da Folha. E isso levou ele ao suicídio. Então o Kakashi começou a fazer parte do time 7, junto a Obito, Rin e seu professor Minato Namikaze. Antes ele era bem chatão, ele se exibia pra caramba. Só que depois de uma missão que ele perdeu o seu amigo, ele acabou parando de ser esse cara cuzão assim. Ele começou a respeitar os seus oponentes, mesmo ele sabendo que ele é mais forte. Isso foi uma baita evolução, mas o Kakashi ainda tinha mais trauma. A morte da Rin, sua amiga, e a morte do seu sensei Minato, que era praticamente seu pai. Depois disso ele começou a ficar um pouco frio, até que ele começou a ser sensei do novo time 7, que era composto por Naruto, Sasuke e Sakura. E novamente ele aprendeu o que é amar. Ou seja, ele é foda por aquele motivo. Ele passou por muita merda, mas ainda continuou do bem. E o Kakashi é foda porque ele sabe que ele é foda. Tipo, as pessoas falam, nossa, ele é muito poderoso. Mas ele, na cabeça dele, ele fala, eu sei. Só que ele não se exibe. Ele faz as missões dele, ele cumpre as missões, que nem o Zabuza. Aquela luta, o Kakashi, ele ficou com medo, mas ele não demonstrou esse medo. A única luta que ele demonstrou ter uma reação não tão calma foi contra o seu melhor amigo, o Obito. Porque ele achou que o Obito estava morto, mas ele estava vivo. E isso tocou muito ele, os sentimentos do Kakashi. E pra mim essa luta do Kakashi contra o Obito é a melhor luta de Naruto inteira. E pra mim o Kakashi e o Obito são os melhores personagens de Naruto, tô falando. Os dois são um pouco parecidos com o Naruto e o Sasuke, só que 1000 vezes melhorado. O Sasuke fica revoltadinho numa TPM toda hora e o Naruto fica correndo atrás dele. O Goku de Dragon Ball, vou assumir, ele é um personagem muito bom. Só que tem um personagem que supera o Goku, que é o seu filho Gohan. Gohan é um cara que sempre tenta evitar a violência, mas quando ele tem que lutar, ele luta e faz o trabalho. Esse é outro que eu vou ter que falar essa palavra. Ele farma a aura, e não é pouca não. Mesmo ele tendo um pai ausente, ele não é um cara que vive estressado na vida. Eu acho que ele até entende porque o pai dele é ausente com ele. Porque o pai dele
tem que destruir deuses que sempre tá brotando do nada e tá derrotando, destruindo o planeta Terra. Então ele vai ter que salvar. O Gohan entende isso. O Goku não é um pai ausente. Ele deixa os filhos porque ele tem que salvar o planeta pros filhos deles ficarem vivos. O Gohan é um cara calmo. Aquela luta contra o Majin Buu é muito foda. Mas a luta mais foda, aquela luta que eu me apaixonei pelo Gohan, foi contra o Cell. E quando o Goku se transformou em Super Saiyajin 2. Aquela foi a luta mais foda. E fiquei muito feliz que no filme do Dragon Ball Super ele voltou a ter destaque. Porque antes ele não tava tendo destaque nenhum. Ele só era derrotado pra cara muito fraco. Mas depois que ele se transformou naquela forma besta dele, que ele ficou com cabelo branco, mano, foi muito foda. Fiquei muito feliz com isso. Mas tem um filme que, mesmo não sendo canônico na história de Dragon Ball, vale a pena ser citado. E por isso que o Gohan é o GOAT. O cara perdeu todos os seus amigos, todo mundo que ele tem afinidade ele perdeu. Só sobrou Trunks, que eles tiveram uma afinidade parecida com pai e filho. E o Gohan, quando ele foi enfrentar os androides que estavam destruindo o planeta, o cara, mesmo Super Saiyajin, tava dando tudo de si, sem o braço até, mas quase não tava ferindo eles. Ele resumiu a palavra as to standing, mano. Foi isso que aconteceu.